30 mil pessoas. Perfeito. Está tudo despachado, estás a ver? Acho que as pessoas até nem estão habituadas a isso. Ora Muito bem, bem, vamos então aqui, vou iniciar. dar permissão, não é? Maria, apareceu-me aqui. Antes de Vou mais, permissão. Dário, Ok. já te dei, já te dei permissão. Ok. Antes de mais, só apresentar-te, Dário, é um enorme desafio a temática que nos traz aqui hoje, as implicações da tecnologia do blockchain na sociedade, nos negócios e na saúde. Não podias ter escolhido melhor, visto que a parte da saúde, dos negócios e da sociedade são 3 domínios científicos, 3 domínios das nossas vidas que necessitam cada vez mais de percebermos que implicações é que tem o blockchain. Como avaliadora da Comissão Europeia dentro desta área, achei logo muitíssimo interessante o teu trabalho, a quem desde já felicito, e dizer-te que é com imenso gosto que te acolhemos nestes webinars da WIPS, pedindo desculpa de não teres ficado no teu tempo, no teu timing, que era a passada segunda-feira, mas tivemos o dia da unidade do Politécnico e, portanto, foi impossível de cumprir. Pedindo desculpa por isso e dando-te a palavra, logicamente que normalmente os webinars são sempre negociados, ou é com a apresentação ou é com a interação, ou é com as duas coisas. Acho que o teu desafio vai ser para termos estes dois cenários. Outra coisa que queria dizer, Dário, não fiques triste com a quantidade de pessoas que temos connosco, porque tem sido sobretudo uma constante deste último mês, o que é perfeitamente natural porque nós estamos cheios de trabalho e portanto o que interessa é que tu te sintas bem e connosco estás, e estamos a fazer a gravação para depois colocar na página web da unidade de investigação. Portanto, este pedido de gravação também já tinha sido pedido desde o tempo em que foste convidado, creio que não há problema por causa disso, e agradecer uma vez mais à Silvandina, que nos faz aqui esta mediação, e a todos os participantes deste webinar. Muito obrigada, Dário, e como dizem na Comissão Europeia, the floor is yours. Muito obrigada. Obrigado Maria, é também com muito prazer que falo sobre este tema, enfim, aos panelistas e também a todos os que nos estão a ouvir. O formato desta apresentação, não gostaria muito de chamar a apresentação deste webinar, eu gostaria que fosse conversado, que fosse interativo, que colocassem questões às quais eu fosse respondendo. Aliás, eu sei que algumas questões já preparadas, mas que antes disso dizer algumas palavrinhas, não muitas. Portanto, a primeira é essa, é para agradecer a oportunidade, a segunda é também para, enfim, refletir um pouco sobre os tempos difíceis que atravessamos, que, como disseste muito bem, nos ocupam o tempo de uma maneira às vezes estranha, emperrando um pouco as coisas, e isso faz com que andemos todos um pouco distraídos, digamos assim, relativamente ao cotidiano, que não seja esta pandemia, ou que não seja diretamente, tenha a ver com ela. É este o caso, nitidamente, das moedas digitais, da tecnologia blockchain, daquilo que se aproxima a olhos vistos, que está a reconfigurar totalmente, já, eu diria totalmente já em alguns quadrantes, mas as empresas, aliás, isto faz lembrar um pouco aquilo que aconteceu quando apareceu a internet. Nós que temos mais de 50 anos, lembramos perfeitamente do que era a vida antes de haver internet e depois dela existir, que houve uma mudança realmente muito grande e que reconfigurou muito daquilo que nos rodeia e reconfigurou no ensino, eu diria, muita coisa. Esta pandemia ainda acelerou mais essa transição para o digital, mas a própria internet da informação, ainda sem blockchain, já trouxe alterações muito significativas em termos de partilha de informação, como todos nós sabemos. A grande promessa da internet tinha a ver no início, tinha a ver com a abertura, tinha a ver com a partilha, tinha a ver com a possibilidade de networking, das pessoas trocarem informação entre si. Havia uma grande esperança, digamos assim, subjacente a esse protocolo FTP e o protocolo HTTP, os protocolos que permitem partilhar informação na internet.
No entanto, as coisas não correram bem como nesse espírito, digamos assim, dos fundadores da internet. E não correram bem, a meu ver, porque os modelos de negócio baseados na partilha de informação foram monetizados de uma forma que, embora seja inteligente e lógica, lógica numa perspectiva de empreendedorismo ligado, digamos assim, ao lucro num sentido restrito, que é o sentido do dinheiro tradicional. Já vamos hoje tentar muito rapidamente aflorar esse aspecto para perceber que as coisas vão deixar de ser assim. E vamos ver como é que isso vai acontecer, se vai repetir a fórmula errada, não é? Temo que sim, e com consequências muito maiores desta vez. Portanto, esses modelos que enriqueceram muitas pessoas, muitas, quer dizer, não são muitas, são poucas pessoas, mas que estou a falar do Zuckerberg, estou a falar de Bezos, estou a falar de, não são assim tantas pessoas, são poucas, mas no entanto, ao centralizar a informação, ao centralizar os dados, tiveram essa prerrogativa, permitiu-lhes monetizar esses mesmos dados de formas, enfim, pouco éticas. Desta feita, o que se vai passar é mais ou menos a mesma coisa, mas não com esse economic media, que são os social media, que é a informação partilhada, mas sim com outro economic media, o principal, que é o dinheiro. O dinheiro é o meio económico principal, como todos nós sabemos. E ao tornar-se digital, ele propicia, ou irá propiciar, mais uma vez, uma centralização dos dados e um cruzamento de dados que poderá ser utilizado para o bem ou para o mal. Aliás, as tecnologias são assim, não é? Quando são poderosas, há uma frase que eu gosto muito, até começo o meu último livro com essa frase, que é que a tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra, sobretudo quando é uma tecnologia robusta como é a blockchain. E, portanto, nós vamos passar de uma internet de informação para uma internet do valor. Vamos passar de uma internet cujos protocolos permitiam partilhar informação estamos a passar para uma internet, e as empresas apercebem-se primeiro do que as pessoas. Já foi assim também na outra transição. E nesta internet do valor, o protocolo em questão é blockchain, e esse protocolo permite fazer uma coisa muito importante, que é reconfigurar toda a lógica, todo o paradigma da gestão de dados. É ambivalente, é uma tecnologia ambivalente, tanto pode resultar para uma descentralização como para uma centralização. Isto pode fazer um pouco confusão às pessoas, como é que uma tecnologia pode ter resultados tão diferentes, mas tudo depende da forma, do que é que se faz com ela. Às vezes costumamos dizer que é como a energia nuclear, não é? Tanto pode dar para aquecer, para sustentar necessidades, porque é que se é o Japão sem energia nuclear, por exemplo, ou então para, e lembro-me outra vez do Japão, mas nem vale a pena ter pensamentos tristes. Portanto, essa digamos assim, ambivalência, que por um lado pode servir para desintermediar, pode servir para, de certa forma, diminuir o poder negocial dos agentes dos quais nós dependemos para concretizar aquilo que vamos querendo nas nossas vidas, ou então pode aumentar o poder desses mesmos agentes, pode servir também para centralizar. Portanto, essa ambivalência é muito, muito importante. Ora bem, eu hoje gostaria de falar, já percebi que o tempo não é muito, vou falar mais um bocadinho e depois coloco então as perguntas que desejarem, talvez seja mais interessante assim. Mas eu falaria também principalmente nas consequências éticas da tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain, basicamente, o que permite fazer é introduzir a certeza nas relações das pessoas, mesmo pessoas que não se conhecem. Introduzir a verdade, introduzir a certeza, dar garantias de integridade dos dados, dar garantias de confidencialidade, dar garantias de autenticidade, e todas essas garantias fazem com que os custos de transação baixem. E como dizia Ronald Coase, já em 1937, já há uns anos, prémio Nobel, em 91, ele dizia que as empresas formam-se para aliviar os custos de transação. Portanto, os custos de transação são os principais, são os custos associados à transação, seja ela qual for. A confiança representa uma larga medida, uma grande fatia, a maior fatia desses custos. E é essa confiança que a blockchain traz aos negócios e, portanto, obvia esses custos. Como tal, não se trata de tentar perceber se vai para a frente, se não vai para a frente, se vai sempre para a frente, porque os negócios são assim.
tudo aquilo que permite reduzir os custos de transação tem aceitação, por uma lógica meramente economicista. E, portanto, é uma certeza que a blockchain veio para ficar e é uma certeza que a blockchain é competitiva e que introduz competitividade em tudo aquilo que toca. As empresas já estão a aproveitar dessa competitividade e é bom refletir sobre as consequências disto mesmo. Em termos éticos, eu em 2012 escrevi um artigo sobre o mix da ciberética, em que sistematizei as maiores problemáticas éticas no ciberespaço. Essa sistematização foi-me útil agora para perceber o que é que a blockchain traz de novo, digamos assim, em termos de consequências éticas. E traz muita coisa de novo. Nós estamos habituados a um trade-off entre privacidade e conveniência, por exemplo. Nós temos isso bem interiorizado, achamos que quanto mais conveniência nós queremos, mais temos que abdicar novamente da privacidade e vice-versa, o que não acontece com a tecnologia blockchain. A blockchain desvanece, de certa forma, digamos assim, esse trade-off entre privacidade e conveniência, com implicações enormes. Porquê? Porque a tecnologia blockchain permite trabalhar não com os dados propriamente ditos, mas sim com provas da veracidade desses mesmos dados. Portanto, as chamadas Zero Knowledge Proofs, ou seja, são informações que garantem a validade dos dados, dizem-nos também quem é que está por trás, quem é que atesta essa mesma validade, ok? Mas, simultaneamente, oculta informação sensível sobre esses mesmos dados. Permite operar os dados sem os revelar. Isto muda tudo, ok? Em termos de transação. Depois também a parte da propriedade desses mesmos dados. Portanto, até agora, digamos assim, a propriedade dos dados estava muito associada, digamos assim, à identidade do respectivo proprietário. Só o proprietário não conseguia fazer prova dessa propriedade, por exemplo, sem dar a cara, digamos assim. Com a tecnologia blockchain isso é possível. E ao ser possível fazer isso, contornam-se uma série de aspectos relacionados com a privacidade, por exemplo, a nível da saúde, em que certos, até agora não eram, mas a partir de agora eu vou chamar alibis, a partir de agora são pretextos que já não têm validade. É possível, por exemplo, os pacientes organizarem-se e fazerem uso dos seus próprios dados a favor das suas próprias organizações, das próprias comunidades de doentes, por exemplo. Isto é apenas um exemplo, como falámos na área da saúde, poderei explicar isto melhor se houver perguntas nesse sentido. Um aspecto que normalmente, quando se fala nisto, vem logo à cabeça, não me queria adiantar às perguntas que vão ser feitas, mas vem logo à cabeça também a questão do anonimato enquanto também forma das pessoas se esconderem e poderem praticar ações criminosas, etc., resguardadas nesse mesmo anonimato. É um facto que eu estou-me a recordar que quando apareceu a internet se dizia que a internet servia para fazer bombas, não é? Servia para fazer bombas, que servia para as pessoas também praticarem uma série de patifarias, e hoje em dia usamos a internet e não é para fazer bombas, não é? Portanto, todas estas, sempre que há uma tecnologia nova acontece sempre isto. O próprio automóvel, não é? O motor de combustão interna, quando apareceu, também houve essa, digamos assim, até houve um conjunto de leis aprovados na Inglaterra, chamadas Locomotive Acts ou Red Flag Acts, em que o lobby, digamos assim, das carroças e das diligências, dos cavalos, todos aqueles transportes que ficavam de certa forma em xeque com o aparecimento do automóvel, conseguiram aprovar uma série de leis que obrigavam os donos dos automóveis, dos carros, a terem um mecânico ao lado e um senhor à frente com uma bandeirinha e tal. Portanto, esta resistência à mudança sempre existiu, não é uma coisa nova. Eu diria que as transações, o incremento,
o catalisar de transações entre as pessoas superem muito os inconvenientes que certamente existem. Mas isto é ainda mais do que isto. Na verdade, as alternativas aqui não são muitas, porque, como digo, a tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra. Depende do que fizemos com ela. E esta situação não sei, desapareceu? Desculpa, agora aqui deixa de ver. Ok. Dizia eu que depende daquilo que se venha a fazer com essa mesma tecnologia. E portanto, é difícil fazer... é uma questão política. O que nós vamos fazer com a tecnologia depende da decisão política. Uma coisa é certa, se for para centralizar, vai aumentar muito, digamos assim, a dinâmica do poder vai ser muito alterada no sentido da centralização dos dados, etc. Se for descentralizado, vamos ter casos de polícia, como sempre tivemos, mas não teremos o policiamento de todos os casos, que é o que acontecerá caso a tecnologia seja centralizada. São sociedades muito diferentes que nos aguardam nos próximos anos. Está a ser rápido. Estas coisas, quando se trata de dinheiro e quando se trata de poder, normalmente são ainda mais rápidas do que quando se trata apenas da partilha. Costumo dizer isto, na internet da informação, o que estava em jogo era a partilha dos dados, e a humanidade sempre partilhou. Nós precisamos de partilhar, nem existíamos se não partilhássemos as coisas uns com os outros, começando logo pelos pais, e pela mãe, e o leitinho, etc. Agora, a sociedade em geral... o que é mesmo imprescindível e crucial é a transação, não é a partilha. A partilha é um nice to have, normalmente, mas a transação é crucial. E esta nova internet o que traz está para a transação como a internet que nós assistimos aqui há 30 anos, estava para a partilha. E, portanto, temos aqui um marco muito importante na história da sociedade, e estar vivo nesta altura é um desafio muito grande. Bom, eu não ia alongar muito, há mais questões de éticas, a possibilidade de acesso, a precisão dos dados, com as fake news e deepfake e tudo aquilo que existe. Reparem que nós estamos cada vez com menos garantias. Qualquer dia vamos à televisão e não sabemos se é o ministro que está a falar, ou é... Não sei se vocês lembram, há um vídeo recente da Rainha de Inglaterra a dançar em cima da secretária. Quer dizer, esta questão das fake news e do deepfake, só essa questão é suficientemente preocupante para exigir que exista um mecanismo que justifica, digamos assim, novas estratégias de intervenção para estabelecer a verdade. Nós precisamos da verdade, precisamos de saber em que é que podemos confiar. E é para isso que serve a tecnologia blockchain. Eu abri então algum espaço para perguntas, não quero alongar mais neste monólogo, digamos assim. Professor, gostava de lhe colocar uma questão. Na sua opinião, para si, como será o futuro do dinheiro? Será o mais competitivo que triunfará. Agora, vamos lá ver, o futuro do dinheiro depende de duas coisas, depende do facto de existir ou não liberdade, não é? O futuro do dinheiro será o mesmo futuro da gestão, do marketing, enfim, se as escolhas forem livres, será a competitividade das diferentes moedas que justificará a sua existência. Se as coisas não forem livres, é o dinheiro que nos mandarem ter. Basicamente, esse é que vai ser o futuro do dinheiro. Até à data, o dinheiro não era programável. A partir de agora, o dinheiro é programável. O que é que eu quero dizer com isto? Pois, estas coisas é preciso explicar. Não sei se terei tempo de o fazer, mas vou tentar. A programabilidade, digamos assim, é a capacidade de dar instruções, não é? Ao dinheiro, coisa que não existia. O dinheiro que nós temos, estamos habituados, €1 é €1. O meu euro é igual ao euro da Silvandina, não é? Não me enganei. Não é fácil. São iguais. O meu euro é igual ao seu euro. Não acontece o mesmo com as criptomoedas e com as moedas digitais. Ok? Com as moedas digitais, elas são programadas, existe um rastro, é uma rastreabilidade inerente à própria moeda. Portanto, as moedas não são inteiramente fungíveis como são as moedas que nós estamos habituados. Ao existir essa programabilidade,
entram em jogo outras variáveis que até agora, até à data, nós não estamos habituados a raciocinar sobre elas. Ok? Portanto, isto é uma política, essencialmente. Professor, e como é que vai funcionar e como é que vão ser as criptomoedas? As criptomoedas são moedas digitais com uma característica, é que são descentralizadas. Portanto, são moedas digitais construídas com base na tecnologia blockchain, em que, em vez de existir uma entidade subjacente que lhes dá, digamos assim, confiabilidade, na qual nós acreditamos, não é? Normalmente nós estamos habituados a que o dinheiro seja, digamos assim, seja suportado, ou seja, chancelado, não é? Que exista uma chancela do Estado, de um governo, não é? E porquê é que nós acreditamos nessa chancela? Acreditamos porque, em última instância, sabemos que o governo tem uma capacidade muito importante, que é cobrar impostos, e, portanto, estará lá para responder pelo respectivo valor, não é, desse dinheiro. E é por isso que vamos confiando no dinheiro. E, claro, quando essa confiança diminui, desvaloriza a moeda, e se diminuir muito, podemos ter até muita inflação, ou mesmo uma bancarrota, depende das situações. E, portanto, no caso das criptomoedas, em vez de existir essa tal entidade centralizada na qual nós confiamos é num protocolo informático, que é matemática, que é rigoroso. O que é que está por trás desse protocolo? Uma comunidade de pessoas que atribui às transações, ou não atribui, validade. Ou seja, é através do consenso comunitário que se chega à conclusão se aquilo que é colocado no livre-razão, para acertar as contas, se é verdade ou não é. Portanto, está tudo já definido em termos matemáticos, em termos protocolares, as coisas estão definidas à partida, e não se pode mudar as regras a meio do jogo, nem se pode diminuir, nem se pode fazer mais moedas, nem isso. Portanto, as coisas estão já, digamos assim, estipuladas, e a confiança é nesse sistema e não numa entidade particular, numa entidade central. Portanto, são moedas digitais, mas descentralizadas. Esta tecnologia blockchain pode ser usada também para fazer moedas digitais centralizadas. É só questão de mudar as regras da blockchain. Porque, grosso modo, não vale a pena entrarmos aqui em pormenores, há dois tipos de blockchain. Há blockchains centralizadas, que são as chamadas blockchains públicas, desculpa, eu disse centralizadas, são blockchains privadas, ok? E depois privadas e cujo código não é aberto, e há blockchains públicas, que são descentralizadas e cujo código é aberto. Isto não vai ser fácil de ser interiorizado pela população, porque as pessoas não vai ser complicado perceber que as públicas são privadas e as privadas são públicas. Isto vai ser complicado. Sim. Porque nós estamos muito habituados a que o Estado, não é que é público. Não é? Se o Estado criar uma coisa, ela é pública. As blockchains não é assim que acontece. As blockchains, das duas uma, ou a respectiva programação é aberta e as pessoas precisam de chaves criptográficas privadas para nela entrar, e aí sim existe abertura e pode existir descentralização, ou então a blockchain é fechada, privada, o código é fechado e a password é atribuída pela entidade central, que neste caso pode ser realmente o Estado, mas não é isso que torna a blockchain pública. Okay? Essa é que é a questão fundamental de compreender. Uma coisa é pública quando é conhecida, quando é aberta. Não é? Quando nós podemos ver, toda a gente pode ver, isso é que é ser público. Okay? As blockchains têm esta vicissitude. Não sei se respondi à pergunta. Sim, professor. Obrigada. Okay. Posso intervir? Claro que sim. Paulo Pinto. Começar por agradecer ao colega Dário Rodrigues pela sua apresentação. De facto, pronto, eu não sou minimamente desta área económica, para mim é muito difícil compreender isto, o que é Bitcoin, o que é blockchain. Perguntava-lhe de que forma é que nós podemos criar confiança, digamos, dos consumidores, das pessoas em geral, nestas moedas digitais? Ou de que forma é que isto poderá ser divulgado para a pessoa comum e de forma que se possa confiar, não é? Bom, vamos lá ver uma coisa.
nós quem? Quer dizer, porque é assim, estas moedas descentralizadas não têm nenhuma entidade por trás. Vamos lá ver, não há aqui ninguém que patrocine ou que organize ou que digamos assim, que responda pelo próprio sistema. Estes sistemas, uma vez colocados em marcha, são descentralizados. Okay? Portanto, o que pode acontecer é pessoas que compreendem o sistema, percebem as suas vantagens, quererem divulgar e educar as outras pessoas acerca do que realmente se está a passar. E depois a inversa também é verdadeira. Existirão pessoas que sentirão os seus negócios ameaçados e o seu modo de vida ameaçado com a situação e que, portanto, quererão, de uma forma, enfim, que se espera que seja honesta, defender a sua dama, que é legítimo. Eu acho que é isso que define a democracia, as pessoas exporem as suas razões e depois as pessoas poderem decidir. Agora, quando nós temos, não estamos educados acerca de uma determinada matéria, aí é que as coisas se tornam perigosas, porque não sabemos decidir. E isso é que é muito preocupante. E nesse sentido, esta altura não é a altura melhor para termos realmente moedas digitais. Esta pandemia e tudo isto que nos traz ocupados e que dificulta muito o debate e o entendimento destas matérias. No fundo, também é a responsabilidade de cada um de nós, não é? Também tentar procurar a informação fidedigna. Claro, mas não é fácil, eu devo dizer, não é realmente fácil. Há pouco dizia que não é da área da economia. Mesmo quem é da área da economia, isto são coisas muito novas. Portanto, e vão contra aquilo que nós normalmente pensamos, que é, digamos assim, nós temos intuitivamente nós achamos, por exemplo, que a privacidade está associada à conveniência, que não podemos ter as duas coisas, quer dizer, isto é uma coisa que normalmente as pessoas interiorizam. É difícil compreender como é que nós podemos trabalhar os dados sem os divulgar, quer dizer, é estranho. Estamos habituados a que para fazer uso das coisas nós estamos habituados a ter que mostrá-las, não é? Se o polícia nos diz para parar e pede a carta de condução, nós estamos habituados a dar um documento onde está a nossa morada, o nosso nome, etc, etc. Se tivermos a prerrogativa de provar que temos carta de condução sem dizer, não é? Onde é que moramos, por exemplo, isso é algo estranho, não é? Portanto, essas prerrogativas que emancipam as pessoas e que dão muito, digamos assim, é uma forma diferente de estar, é muito difícil de as pessoas compreendam os seus direitos e compreendam as possibilidades que têm. Até porque há quem não queira que elas tenham. É mesmo assim. Neste momento, o país mais avançado nesta questão do digital é a China, não é? Que tem uma moeda digital já completamente centralizada, completamente fechada, sem nenhuma possibilidade das pessoas usarem chaves criptográficas privadas, nem nada que se pareça. Esses dados podem ser cruzados com dados de redes sociais que eles têm também, não é só o Facebook, eles têm quase tão grande como o Facebook. E, portanto, o cruzamento desses dados semióticos, digamos assim, essas bases de dados semióticas, a partir de agora vai afetar o próprio consumo das pessoas. Uma determinada pessoa pode não poder comprar um bilhete de avião porque disse o que não devia na rede social. Não sei se me faço entender. E isto é algo para uma sociedade, enfim, mais liberal, não é preciso ser muito liberal, basta só não ser autoritário, é algo que, digamos assim, deveria colocar as pessoas a refletir. Mas para isso é preciso que os políticos compreendam o que é uma rede de blockchain privada e o que é uma rede de blockchain pública. O que eu duvido neste momento que a maioria deles saiba sequer o que é que isto significa. Portanto, estamos numa situação, uma encruzilhada complicada. Muito obrigada, Dário. Vamos dar agora a palavra ao Fernando Gaspar, que tem a mão no ar. Fernando? Bom dia, Fernando, boa tarde. Assim que eu consegui ligar isto, acho que já está. Boa tarde. Olha, gostava de te ouvir falar sobre aqui uma triangulação de 3 aspectos que referiste que me parece relevante nesta altura. Por um lado, referiste que a utilização de blockchain e de criptomoedas pode permitir baixar os custos de transação. Permite baixar os custos de transação. E acho que todos percebemos um bocadinho isso, deixa de haver necessidade do
do Banco Central, do dono do registro, enfim, há uma série de fatores aqui que podem ajudar realmente a reduzir os custos de transação. Em segundo lugar, referiste aqui que as criptomoedas não são tracejáveis. Acho que usaste outra palavra, mas já traduzi isso para português. Rastreáveis. Ok. Não, que são rastreáveis. Exatamente, que são completamente rastreáveis. Depende. Tracejáveis é do inglês, acho eu. Depende. Mas por outro lado, e era com este terceiro aspecto que eu gostava que articulasse estes outros dois, por outro lado, uma constatação empírica da vida dos últimos meses mostra que há um conjunto importante de atividades criminosas, importante porque tem já um impacto económico muito relevante, que são completamente dependentes da utilização de criptomoedas. Estou a pensar sobretudo nos ataques de ransomware, que têm custado muitos milhões a empresas, mas na realidade isso o que vai fazer é aumentar os custos de contexto, porque obviamente essas empresas vão refletir esses custos nos clientes ou então nas seguradoras, e as seguradoras refletirão nos seus clientes. Ou seja, no fim do dia pagamos nós, né? No fim do dia os custos de contexto vão subir. Eu gostava que gostava de ouvir sobre a triangulação destes três aspectos, porque afinal as criptomoedas conseguem ser não rastreáveis, porque eles conseguem receber os lucros da atividade criminosa sem serem apanhados, e gostava nomeadamente de ouvir a tua opinião se isto não vai ser isto que vai obrigar, entre aspas, os políticos, o poder político, a intervir nisto que tem sido até haver um mercado mais, eu não queria usar a palavra mercado livre, um mercado mais ou menos bottom-up, um mercado não muito regulado, se isto não vai obrigar os políticos a intervir com o resultado desastroso que normalmente acontece. Era sobre isto que gostava de te ouvir e agora já chega de me ouvir a mim. Ok. Não, pá, por amor de Deus, enfim. Eu acho que os políticos vão intervir, mas não é por isso, pá. É para manter o status quo. Mas, enfim, isso é outra situação. Houve recentemente um caso de ransomware muito interessante em que o FBI conseguiu recuperar uma grande parte das criptomoedas, precisamente porque as criptomoedas são rastreáveis, ao contrário, por exemplo, do dinheiro físico, não é? O dinheiro cash, o dinheiro vivo, esse é que é completamente, perde-se o rastro com toda a facilidade. Aqui não. Os dados são registados numa blockchain e, portanto, são casos de polícia. Os casos de polícia sempre existiram, devo dizer, não é? Desde que se conhecem, sempre existiram casos de polícia. E com inteligência artificial, e com Big Data, e com tecnologias novas, pelo contrário, os meios de ação contra o crime aumentam, que é algo que as pessoas normalmente ainda não apanharam. Têm um bocado de ideia como é uma coisa virtual e tal, que é fácil de fugir. É mais fácil de fugir com o dinheiro no bolso, ok? Agora, também é verdade que há moedas, porque era isso que eu dizia há pouco quando eu disse depende, há muitos tipos de protocolos blockchain. O próprio anonimato é programável. Portanto, os registros ficam lá sempre. Podem ser, digamos assim, mais ou menos mascarados. Como digo, são casos de polícia. É uma questão de medidas e contramedidas, e sempre existiu. O que não existia era um registro. E agora há um registro. Okay? Isso já é uma grande mais-valia contra o crime. Agora, há casos de moedas que eu admito que as técnicas para ocultar, digamos assim, os responsáveis por essas mesmas transações poderão ser tão sofisticadas que poderão dificultar, eu diria que nunca tanto como no caso do dinheiro vivo, mas dificultar bastante a luta contra o crime. Para essas moedas, eu admito que tenham que existir regulamentos que permitam programá-las de uma forma que as torne até pouco apelativas para quem tem intenções criminosas, como, por exemplo, programar a respectiva desvalorização no tempo, ou seja, uma moeda que desvaloriza, sei lá, 20% à semana, por exemplo. É uma moeda certamente que os criminosos não quererão guardar na cave, não é? Porque perderão rapidamente o valor. Mas que ainda assim, pelo facto de existir, poderá permitir que exista um pocket money em que as pessoas possam ter alguma liberdade e alguma privacidade nos seus consumos. Porque eu não sei o valor que as pessoas atribuem à privacidade, mas a privacidade tem valor. E, portanto, há aqui, digamos assim, que fazer um balanço e que pesar bem, não é? Até que ponto é que a privacidade individual e o bem público estão ou não estão equilibrados. Isso será sempre uma decisão política, será sempre uma decisão ética e política.
Agora, que as possibilidades tecnológicas não são só... Isto faz-me lembrar, volto a dizer, o caso dos automóveis, o caso da internet quando apareceu, que também toda a gente dizia que a internet era para fazer bombas, que as pessoas aprendiam a fazer bombas na internet, que a internet era perigosíssima. Os automóveis que as pessoas diziam que eram perigosíssimos, porque andavam a velocidades estonteantes de 14 km/h e faziam barulhos, pareciam animais selvagens e que as pessoas... Isso foi utilizado por quem queria proteger os seus próprios privilégios, não é? Contra essa inovação tecnológica. É sempre assim. E nós aqui temos uma inovação tecnológica que não é neutra. Ela não é neutra. Portanto, ela vai ser utilizada ou para o bem ou para o mal. Não vamos voltar para trás. Ninguém vai desinventar a blockchain. Ninguém vai desinventar a internet do valor. Isto não vai voltar para trás. Portanto, é algo com que nós vamos ter que lidar e vamos ter que pesar bem os prós e os contras. Não ajuda muito a vir com certos papões que vão ser aplaudidos por quem está interessado em manter o status quo. Basicamente é essa a minha resposta, Fernando. Muito bem, muito obrigada, Dário, muito obrigado ao colega também, Fernando Gaspar. O Fernando Gaspar está muito satisfeito com a tua resposta, já estou a ver aqui com o fixe. E agora pergunto se há mais questões na plateia. Ainda temos algum tempo, temos mais 10 minutos. Mais alguma questão que queiram colocar? Dizer também que no início da sessão houve aqui uma série de questões, não sei, Dário, se temos aqui várias questões, qual é a diferença do blockchain e o Bitcoin? O Bitcoin foi criado por quem e com que objetivo? Portanto, temos aqui um rol de 9 questões. Se quiseres responder então, a diferença ou optar ou fazer algumas opções por alguma delas. Maria, eu perguntaria quantos minutos é que temos? É mais fácil assim, para tentar perceber. Tens 10 minutos. Ok. Então pronto, basicamente a diferença entre o Bitcoin e o blockchain é a tecnologia que está por detrás, digamos assim, do Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira aplicação da tecnologia blockchain. Ok? Basicamente é isso. Foi a primeira, mas agora há milhares delas, não é? E haverá cada vez mais. A tecnologia blockchain trouxe um novo tipo de confiança para a humanidade. E nós estamos a falar de uma coisa realmente importante, Maria. Às vezes até sugiro que existam mais oportunidades. A humanidade sempre se baseou em 3 tipos de confiança. A confiança em quem nós temos confiança pessoal, os pais, a família, a tribo, não é? A confiança que nos estão mais próximos. Depois há um outro tipo de confiança que é a confiança no Estado-nação, no Estado de Direito, o Leviatã do Hobbes. Basicamente é a confiança que existe uma entidade nacional, neste caso o Estado, que irá fazer com que as pessoas respondam pelos seus atos, digamos assim, e portanto podemos ter confiança nisso, a vantagem de viver num Estado de Direito, isso é muito importante. E depois há a confiança nos intermediários. São entidades já mais específicas, por exemplo, no caso do dinheiro são os bancos, no caso dos notários, portanto, entidades que, sob a tutela do Estado também, facilitam as trocas. Agora, é preciso aquelas folhas retangulares? Trazem confiança onde ela não existe, não é? Mas não ponhas os nomes, porque eu sei lá se esta... Isto é a ideia geral, ok? Portanto, esta confiança, diria aqui, eu diria os 2 tipos de confiança que estava a referir. Estou só aqui a avisar. Pronto. Dizia eu que existem esses 2 tipos de confiança. Existiam só confiança na tribo, confiança no Estado e também nos intermediários, estes 3 tipos. A partir do momento em que surge a tecnologia blockchain, passa a haver um 4º tipo de confiança disponível para a humanidade, que muitos autores chamam de confiança distribuída, que é uma confiança que resulta de um protocolo matemático e da capacidade de distribuir em rede, numa rede de computadores, esse mesmo protocolo. Portanto, quem faz o download desse protocolo, ok? Não sei se me estão a acompanhar, quem faz o download desse protocolo, se fizer as coisas nesse sistema operativo, nesse sistema informático, pode confiar naquilo que foi feito nesse sistema. Se há uma transação que é feita nesse sistema que ela fez o download, aí ela pode confiar, mesmo sem conhecer outra pessoa. Porque se aconteceu ali é porque é verdade. E é por isso que há 12 anos que existe Bitcoin, só não existia, não é?
Obviamente que não poderia valer milhares de euros, ou dezenas de milhares de euros, uma coisa que não oferecesse confiança, não é? Portanto, essa nova confiança distribuída reconfigura basicamente todas as relações e todas as transações entre as pessoas. Mas olha que houve uma reportagem, não sei se tu viste, na SIC, sobre as burlas. Não sei se... Perfeitamente. Quando se fala em confiança, também há desconfiança, e há pessoas que perderam 20 mil euros. Eu lembro perfeitamente Quem perdesse muito mais. que perdeu 20 mil euros. Houve quem perdesse milhões de euros. A questão é esta. Enfim, alegadamente, nós ainda não transitou em julgado, julgo eu, não sei se transitou ou não. Mas, por exemplo, o caso do BES, por exemplo, o que a Maria está a dizer, e essa reportagem, fazendo um paralelismo, seria o mesmo que dizer que o euro não merecia confiança por causa do BES. Não sei se me faz entender. Associar a desconfiança de uma wallet ou de um esquema de fraudulento à desconfiança no Bitcoin é o mesmo que associar a desconfiança no BES ou no Ricardo Salgado, ou seja, em quem for, à desconfiança no euro. Não faz nenhum sentido. Nós temos que separar as águas. Uma coisa são as wallets, os intermediários, os terminais humanos, digamos assim, onde se desencadeiam essas transações. Outra coisa é o sistema que está por detrás dessa mesma transação. Assim como nós não deixamos de confiar no euro pelo facto de haver um banco que comete algum tipo de fraude, também não podemos desconfiar do Bitcoin por haver alguém que com ele comete algum tipo de fraude. Não sei se me faço entender, Maria. Mas não me deixa de... Também fiquei a pensar, devo-te confessar que eu fiquei a pensar. Pois, eu sei, essas notícias não são por acaso, não saem por acaso, Maria. É para te deixar a pensar, precisamente. Olha, e por deixar a pensar, eu peço desculpa de há bocadinho, mas soubemos agora que se calhar vamos ficar... Santarém vai ficar num momento mais encarnado do nosso Covid, e eu tenho para chegar uma comitiva enorme de estrangeiros que têm tudo pago, hotéis, tudo. Portanto, estou a ficar pequenina. Eu diria só, claro que sim, eu não tomo mais tempo nenhum, vou só dizer que este tipo de coisas também não ajuda a termos tempo para refletir sobre esta mudança profunda que está a acontecer. Eu sei que estão 11 mil pessoas agora a ouvir-me, por isso gostaria de fazer este apelo. Pensem no assunto, está bem? Não, é um tema de imensa atualidade, e vê-se também que é um dos temas que tem sido muito procurado pela televisão, não é? Agora já são só 9 mil, Maria, já saíram mais 2 mil, agora são só 9 mil pessoas online. Tá bem? Mais alguma questão que algum colega queira colocar, dos participantes que ainda temos connosco? Eu diria só para terminar, em breve vai ser um livro sobre isto, muito em breve. Eu deixava aqui também o convite para me convidarem. Muito bem, e para tu nos convidares para o lançamento do teu livro, logicamente gostávamos muito de receber essa informação via unidade de investigação. Okay. Portanto, quando souberes que o livro vai ser apresentado publicamente, gostaria muito que nos enviasse essa informação. Sim. E só mesmo se não pudermos é que não vamos, está bem? Não vamos também estar contigo. Muito bem, assim sendo, despedimos-nos de todos. Muito obrigada pelos esclarecimentos do colega Dário, a quem muito agradecemos, e sobretudo pela temática tão atual que nos trouxe hoje aqui. A todos aqueles que conseguiram vir até cá num tempo tão complicado das nossas vidas, cheios de exames, frequências, etc. E eu, neste caso específico, com um grupo enorme de pessoas com dificuldades que estão a chegar, e agora com esta notícia fiquei a pensar também, que a nossa vida é tão curta e que quando nós temos tudo mais que projetado, que algumas coisas, mas enfim, vamos ser positivos e vamos ver que isto corra tudo bem e que na quinta-feira não haja mesmo este anúncio público, ou se este anúncio público vier, temos de ver um bocadinho as salas e a forma toda como vamos trabalhar. A todos os presentes, muitíssimo obrigado, em especial à Paula, que me acompanha em todos os webinars, e a Silvandina, e cá estamos para continuarmos os nossos webinars em outubro deste mesmo ano.
Contigo encerramos este ciclo Obrigado. de webinars mensais e peço desculpa uma vez mais de termos feito esta transferência da segunda-feira passada para esta, mas foi mesmo por uma situação que tu também compreenderás. A todos muito obrigado, tivemos muito gosto e até sempre. E não te esqueças, quando for o lançamento do livro, lá estão as três miúdas atrás de ti. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Até breve.